Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho do irmão George Smith. Nascimento 26 de agosto de 1945. Residência atual Elizabethton Chinês. Em março de 1963, eu encontrei Rebecca Branha pela primeira vez. Éramos os mais novos do colégio em Tucson, Arizona, e éramos membros do coral da escola. Estávamos ensaiando para uma produção de ópera, Carmen. E uma coisa que me chamou a atenção nela foi o fato de que ela usava um vestido para todos os ensaios à noite, que era um contraste com a maioria das outras meninas usavam. A igreja que eu frequentava não ensinava contra mulheres vestir calças compridas, mas pessoalmente eu nunca gostei da ideia. Quando finalmente criei coragem de convidá-la para sairmos juntos, ela me disse que primeiro eu teria que conhecer meu pai e conseguir a permissão dele. O pequeno apartamento onde ela morava estava apenas umas 2 quadras da minha casa. Então um dia depois da aula eu dei uma passada lá. No quintal vi um homem de meia idade, muito musculoso, sem camisa, aparando a grama. Então foi o meu primeiro encontro com William Branham. Eu não consigo me lembrar sobre o que conversamos, mas foi uma reunião muito agradável. E o mais importante para mim, naquele momento, foi que ele me deu a permissão para namorar sua filha. Antes dessa ocasião, eu nunca tinha ouvido o nome de William Branham. Fui criado em um lar batista e assim houve algumas novas palavras e termos que se tornaram familiares para mim nos meses seguintes, quando Rebecca começou a me contar algumas coisas sobre os ministérios de seu pai. Naquela época, eu era o líder de cântico de uma igreja batista local. 3 anos antes, tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu tinha lido a Bíblia por mais de uma vez, mas de alguma maneira eu sabia que havia algo mais. Algo estava faltando da minha caminhada cristã. Eu nasci no México. Meus pais, ambos americanos, eram missionários batistas que entraram no campo inicialmente como tradutores da Bíblia e eventualmente estabeleceram uma escola bíblica no leste do México para a formação de ministros locais. Cresci falando 2 idiomas e morei unicamente no México durante todo o período do meu primeiro grau. Minha pele é morena, o que combinado com a minha influência em espanhol tem feito muitas pessoas suporem que sou de ascendência mexicana. Na verdade, isso tem sido uma verdadeira bênção porque me ajudou a me misturar entre todos os países de língua espanhola do mundo, onde o Senhor me preparou para ministrar como tradutor desta grande mensagem da hora. Em junho de 1963, o irmão Branham pregou no Hotel Ramada, em Tucson. E esta foi a minha primeira experiência em um dos seus cultos. E eu nunca tinha visto ou ouvido nada parecido antes. Lembro-me de pé lá fora sob o céu iluminado pela lua, tarde daquela noite, depois do culto e orando: Senhor, o que eu ouvi hoje à noite, ou 100% o Senhor, ou ele é maior engano que já apareceu. Deus deixou claro para mim que não era um engano, mostrando-me que naquela noite combinava perfeitamente com a palavra escrita. Ele não estava tentando fazer sua pregação combinar com a teologia de alguma outra pessoa, mas ele estava em contato direto com Deus. Mais tarde, naquele mês, quando sua família voltou para a Indiana no verão, Rebecca me deu um livro, Um Homem Enviado de Deus. Quando li, me emocionou de tal forma que eu não conseguia parar de chorar. Ela também me emprestou um gravador e algumas fitas. E depois que eu vi aquela pregação ungida, eu sabia que era algo que eu não poderia ficar longe. Eu precisava de mais. Quando chegou a hora de Rebecca e sua família voltarem para Tucson, a tempo para início do ano letivo, eu tinha uma longa lista de perguntas que eu queria fazer para o irmão Branham. Ele dedicou seu tempo para se assentar comigo e responder cada um. Eu tinha uma longa história de perguntas que eu queria fazer para o irmão Branham. Ele dedicou seu tempo para se assentar comigo e responder cada uma. Eu sabia desde o início que ele não era um homem comum, mas depois disso eu soube, sem sombra de dúvida, que ele era um profeta de Deus. Minha primeira viagem a Jeffersonville foi em dezembro de 1963. Na tarde de domingo, o irmão Branham me disse: George, gostaria que você cantasse um hino especial no culto hoje à noite. Você não pode imaginar a surpresa que foi para mim.
Eu estava visitando o Tabernáculo Branha pela primeira vez, tentando assimilar tudo. Eu disse: Bem, irmão Branha, o que eu vou cantar? Ele disse: Nós vamos ter um culto de cura nesta noite. Que tal cantar Então Veio Jesus? Eu nunca tinha ouvido essa música antes, mas Rebeca e eu ensaiamos algumas vezes e tudo saiu bem. Embora eu estivesse muito nervoso diante de todas aquelas pessoas santas, então o irmão Branha veio e pregou: Olhe sempre para Jesus. Eu assisti às outras reuniões que o irmão Branha realizou no Arizona. Cada reunião parecia melhor do que a anterior. Eu e ele também passamos algum tempo juntos, privadamente, o que foi muito especial. A maior parte do tempo que eu passei com ele, sentávamos e falávamos sobre a palavra. Parecia que ele me interrogava para testar meu conhecimento da Bíblia. Naquela oportunidade, ele me incentivou a continuar a frequentar a Igreja Batista e levar a Rebeca comigo. Ele mesmo foi conosco algumas vezes. Em casa, meu pai não estava satisfeito com esse meu novo relacionamento. Palavras como cura divina e revelação não eram muitas vezes ouvidas em nossa casa, e ele temia que eu tivesse me envolvido com algum tipo de fanatismo. Mas nada que ele dissesse poderia me deter. Eu simplesmente não conseguia obter o suficiente deste ministério maravilhoso. Em maio de 1965, fui falar com o irmão Branha sobre uma revelação séria. Eu queria casar com sua filha quando cheguei para o nosso encontro. Ele parecia um pouco nervoso e ele começou a me contar sobre muitas das suas viagens ao exterior e as coisas que ele tinha visto o Senhor fazer nos cultos. Ele também falou de várias experiências de caça. Relembrando os fatos, acho que ele estava mais nervoso que eu, porque ele falou sem parar por 2 horas e finalmente eu tive que interrompê-lo. Então eu disse: Irmão Branha, isso é tudo, muito maravilhoso e eu estou gostando, mas eu tenho algo que eu gostaria de lhe pedir. Eu amo Rebeca. Eu preciso saber se posso me casar com sua filha. Ele sentou na cadeira e seus olhos se amiudaram. Depois de um momento ele disse: Claro, George, vocês podem ter a minha permissão para ficar noivos, mas nenhum de vocês sequer pense em casamento até que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Eu disse: Sim, Senhor, o Senhor está certo. Muito obrigado. Em minhas conversas com o irmão Branha e quando eu estava presente, quando ele falava a outros, eu notava que às vezes ele era muito direto, não deixando dúvidas quanto ao significado de suas palavras. Em outros momentos, parecia que não ia direto ao assunto, o que às vezes parecia ser dicas e sugestões. Se a pessoa não captasse o que ele queria transmitir, ele passava por alto aquilo, e ele não era uma pessoa autoritária. Ele sempre foi educado. Ele nunca foi arrogante também. Eu nunca vi ostentar eu primeiro em atitude em qualquer situação. Em julho de 1965, eu fiz a minha segunda viagem à Indiana. Foi quando o irmão Branha pregou os ungidos dos últimos dias. E eu estava sentado ao menos de 5 metros dele, enquanto ele pregava sobre essa tremenda mensagem. Assim que eu cheguei, ele me disse: Como você vai ficar aqui por umas 2 semanas? Se você tiver alguma pergunta, anote e eu estarei feliz em tentar responder para você. Foi uma grande oportunidade, mas eu era muito jovem e inexperiente, e eu tinha apenas uma pergunta para lhe fazer. E no domingo à noite eu perguntei: Irmão Branha, você poderia, por favor, me batizar? Ele respondeu: Certamente. Vamos preparar o tanque para amanhã de manhã. Então, no dia 2 de agosto, o irmão Branha e eu fomos até o tabernáculo. Ele tinha falado com seu irmão, Doc, para abrir a igreja e encher o tanque, e estar lá como uma testemunha. Aconteceu que mais algumas pessoas se prepararam ali quando viram o carro dele no estacionamento. A água do tanque batismal do tabernáculo parecia que estava congelando, exatamente de forma como o irmão Branha gostava, porque significava a frieza do túmulo. Ele só tinha a camisa que ele estava usando, então ele tirou-a antes de entrar no tanque para o batismo, que seria o último que ele iria realizar. Esse foi um dia muito especial, mas as únicas fotos que eu tenho daquele momento estão na minha mente. Em 20 de setembro de 1965, o irmão Branha teve a experiência no Canyon Sabino,
que o libertou totalmente dos problemas de estômago, com os quais ele tinha sofrido por toda a sua vida. Nesse mesmo dia, o irmão Pierre Green, que estava em visita a Tucson, convidou-me para passar alguns dias com ele em sua casa no Texas. Passados mais de 3 anos, eu fiquei sabendo que o irmão Branham havia dito ao irmão Green: parece que esse jovem vai ser meu genro. Por favor, leve-o para casa e ore com ele, pela experiência do Espírito Santo. Uma noite, na casa do irmão Perry, em Belmont, eu estava no meu quarto orando, quando de repente senti o desejo de pedir o irmão Green para orar comigo. A igreja era do lado da casa, de modo que eu fui até onde ele e o irmão Richard Blaine estavam ali à espera de um telefonema no escritório da igreja. Eles tinham ligado para o irmão Branham no início do dia e estavam esperando o retorno da ligação. Juntos, entramos em uma das salas da escola dominical e ajoelhamos, e enquanto orávamos eu me senti como se pudesse ver um céu nublado e houvesse um feixe de luz penetrante focado diretamente em mim. Assim que terminamos a oração, o telefone tocou no escritório da igreja. O irmão Green calmamente saiu para atender o telefone. Era o irmão Branham, ligando do Arizona. E depois de uma breve saudação, ele disse ao irmão Green: primeiro, deixe-me falar com George. Quando peguei o telefone, ele disse: George, eu quero ser o primeiro a parabenizá-lo por receber o Espírito Santo. Como ele sabia que eu estava ali? Como ele sabia que tinha acabado de acontecer? Não há palavras de fato para explicar como eu me sentia. Mas a verdade é que tudo aquilo parecia muito melhor depois daquilo. No dia seguinte, minha mãe me ligou para dizer que eu tinha recebido a minha carta de convocação. E dentro de algumas semanas eu comecei nos 2 anos de serviço militar. Eu estava alojado em um quartel em Fort Polk, Louisiana, para meu treinamento inicial. E quando o irmão Branham veio até as proximidades de Shreveport para os cultos em novembro, eu estava grato pela oportunidade que tinha de falar com ele, naquele momento, sobre 2 coisas que me preocupavam. Eu sabia que era mais do que provável que eu iria ser enviado ao Vietnã, e eu não sabia o que fazer caso eu tivesse que tirar a vida de outro ser humano. Perguntei-lhe se eu deveria fazer uma objeção de consciência, apresentar razões para não vir nas Forças Armadas. Mas quando eu expressei as minhas preocupações, ele olhou diretamente para mim e disse: não se preocupe, os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Por simplesmente citar a Escritura para mim, todas as minhas preocupações desapareceram. Eles poderiam ter me enviado para a Lua, que eu não me importaria. Eu fui ao Vietnã e era um cozinheiro em um hospital de evacuação. Eu nunca tive que tirar uma vida em combate. Eu estava em casa, em licença de Natal, quando a família partiu para Jeffersonville no dia 18 de dezembro. Fiquei muito feliz porque Rebecca ia permanecer em Tucson para cuidar da mudança de pertences da família do apartamento em que morava para sua nova casa que acabara de ser concluída. Parei para dizer adeus ao restante da família na noite do dia 17. O irmão Branham estava no quarto e nós conversamos por alguns minutos. Notei que ele tinha as roupas e sapatos para o uso no dia seguinte, do lado de fora, e fiquei surpreso ao ver que ele planejava usar uma roupa informal. Normalmente, quando ele viajava com a família, ele usava algo um pouco mais vistoso. Eu acredito que ele fazia isto como uma cortesia à moda antiga. Quando as senhoras estavam presentes, perguntei-lhe sobre as calças e jaquetas jeans, que tinham escolhido. E ele disse: você nunca sabe quando você pode ter problemas com o carro. Eu fico imaginando o quanto o Senhor o deixava ver eventos futuros. Sou tão grato que Deus teve cuidado de mim e que Ele foi rico em misericórdia e permitiu que o meu caminho cruzasse o caminho do profeta de Deus. Rebecca e eu nos casamos em uma cerimônia privada na nova casa da família, em Tucson, em 30 de março de 1966.